Bom, nós estamos começando mais um dos nossos podcasts. Eu queria agradecer a parceria que o Instituto de Engenharia fez com o CREA-MG através do edital PUC 001-2024, que gerou o termo de colaboração 57-2024, que nos permite falar com colegas das engenharias, da agronomia e da geociência daqui para o mundo. Então, agora, hoje, né, a gente está falando aqui com dois profissionais da área que tem de uma grande ferramenta na excelência operacional, que é o Lean. Estou aqui com a Joyce e com o Leandro. Então, antes da gente começar a falar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem. Primeiro, a Joyce já está mais aqui, o Leandro foi difícil trazer, porque ele é um cidadão do mundo, ele já morou fora, trabalhou fora, e para trazê-lo, para a gente fazer essa gravação não foi fácil, mesmo a gente já conseguindo, a gente sabe que já tem empresas aqui olhando e trazendo o passo dele para cá, mas para a gente chegar nesse momento não foi fácil. Joyce, a palavra é sua, se apresente para o nosso pessoal. Prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo. Eu sou Joyce Santos, sou empresária, sou consultora de Lean Manufacturing e eu sou formada em engenharia de produção, é uma área que eu sou apaixonada. Formei em 2018, de lá para cá eu já venho atuando. Mesmo no período de graduação, eu já iniciei nessas atuações. Então, hoje eu presto consultorias voltadas para Lean Manufacturing e também qualidade, e eu busco sempre transmitir o meu conhecimento. Então, todas as oportunidades da gente expandir e compartilhar aquilo que a gente sabe para ajudar, né, empresas, empresários, eu tenho sempre o meu ok. Sempre compartilho dessa ideia. Então, estou aqui hoje para a gente falar de um assunto que vai ajudar muitas pessoas. Arrasou. Prazer, viu, Joyce? Bom, eu sou o Leandro Silva, né? Sou daqui. Para os íntimos Leandrinho. Né? Para os íntimos Leandrinho, né? O pessoal sempre me reconhece, eu me reconheço na chamada. Agora em dezembro, dia 17, eu faço 20 anos de carreira, né? Então, 20 anos, assim, parece que foi ontem que eu comecei a carreira, mas passou muito rápido. Mas nesses 20 anos a gente conseguiu, né? Eu consegui construir uma base sólida, né? E de referência para o mercado, né? As pessoas me reconhecem, me procuram para falar de Lean, né? Eu estou na excelência operacional efetivamente desde 2008, né? Finalzinho de 2010 ali, eu me autodeclarei, né? Um gestor Lean, né? E desde então, por onde eu passei, eu sempre trabalhei com a melhoria contínua e produtividade. Sou engenheiro de produção, né? Como a Joyce comentou. A gente é do mesmo ramo, né, da mesma atividade, isso é muito legal. E falar de Lean, para mim, é falar de pessoas, né? Falar como eu posso potencializar diferentes resultados dentro das indústrias, como é que eu posso alavancar essas pessoas a entregar o seu melhor, né? E toda vez que a gente falar de Lean, né, eu estou falando de excelência, né? Como que eu posso mudar atitudes, gerar intenção positiva para que aquele resultado, a necessidade que aquele negócio precisa ter, ele consegue se soltar, se livrar dos obstáculos, entregar aquilo que é bom. Eu já começo agradecendo ao Instituto de Engenharia que nos contratou para a gente poder estar mediando e fazendo esses eventos. E a gente vai, ao final desse processo, são 13 podcasts que vão lá e uma mesa redonda. Provavelmente nós vamos chamar os profissionais que fizeram para a gente fazer um apanhado de todo mundo, um bate-papo de todo mundo que passou por aqui. A gente vai gravar para a gente passar uma mensagem definitiva. E eu que sou civil, você falou que está há 20 anos no mercado, estou 41, é uma grande oportunidade para mim. Ao conduzir, porque eu falo que quando a gente dá aula, a gente mais aprende do que ensina. Exatamente. Então, ao conduzir, eu estou aprendendo. Então, para quem já está nos vendo e ouvindo, a gente está gravando esse podcast, e então provavelmente a gente falou bom dia, ou se não falou, mas vale bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque esse lá ao ar, e quando vai para o nosso canal do YouTube, depois terão pílulas também, então não tem desculpa para a pessoa não assistir, porque além dessa pouco mais de uma hora que nós vamos estar falando aqui, depois terão pílulas gravadas. Então eu já entendi que uma delas é a palavra pessoas. Eu já nem estou falando de mão de obra, nós vamos entrar assim mais para frente. Mas quando a gente fala de engenharia de produção,
a gente fala de uma área hoje muito interessante em todas as atividades. Eu que já fiz algumas gravações, a gente conversa com o pessoal do agro, fala em tecnologia, fala em avanço, o agro é tudo, a gestão. Uhum. A gente fala com o pessoal do IA, tudo vai acontecer, já chegou, tal, gestão, ferramenta que vai te ajudar a ganhar tempo, ou seja, ninguém vai substituir mão de obra, ninguém vai só que ela tem que melhorar. Você conversa com o pessoal, outro dia falando com a menina do engenheiro civil, lei de licitação, uma coisa nova, minha visão, mercadaço para os nossos colegas profissionais que estão nos assistindo, gestão. Sim. Empresa que não aprender a gerir não vai poder participar da licitação devido aos processos. Então, gestão é palavra de ordem na engenharia. E, inclusive, eu brinco que tenho formação também em administração, que é a discussão entre se a gestão, a administração, como ela é pensada, é Peter Drucker ou Taylor, é fácil de entender. O Peter Drucker fala em planejar, implantar, medir, corrigir, de maneira um pouco empírica. Vem o Taylor, que é a formação em engenharia, provavelmente de produção, na época que fala, observa e mede. Então, eu acho que o Lean é uma ferramenta que vai ajudar isso. A gente trouxe essa ferramenta. Eu queria que vocês começassem falando do... Não é só essa, a gente fala disso porque eu já assisti uma palestra da Joyce e ela passa por várias etapas de coisas que a gente foi usando no passado, cronograma, perto CPM, primeiro entrar... Eu estava, inclusive, com um amigo que hoje é conselheiro do CREA, o Altamir, nós trabalhamos juntos numa empresa. Ele falou, você já viu? Ou seja, não é uma ferramenta nova, porque é engraçado, o IA não é novo, nada do que nós estamos falando é novo, está tudo potencializado. Então, eu queria ouvir de vocês o que é a ferramenta e como usar a ferramenta. E se a gente for falar de Lean, já faz 100 anos, né, Joyce? Porque em 1947, a gente fala que foi o marco de início, né, lá no Japão, com as empresas japonesas estruturando um sistema de produção diferente ao daquela realidade, né? Então, o Lean surgiu exatamente para resolver questões do pós-guerra. Justamente. Né? Quando a gente olha para o mundo naquela época, né, eu tinha uma produção muito forte, linkada ao que Ford tinha desenvolvido. Então, eu tinha grandes estoques, eu precisava de uma quantidade absurda de recursos financeiros para poder tocar uma grande indústria. A gente pega as montadoras como sendo exemplo, né, que foi a referência para o sistema de produção se desenvolver. Geral, né? Geral, de maneira geral. É um sistema lá do setor automobilístico. Exatamente. Mas naquela época, ali no pós-guerra, né, quase todas as empresas que sofreram o pós-guerra precisavam se reinventar. Né? E as que mais se destacaram, né, foram as empresas japonesas. Né? E nós estamos falando de não só da Toyota aqui, mas assim, Toshiba, Honda, que eram empresas que estavam saindo do pós-guerra e não tinham recursos mais, eu não tinha mão de obra. Eu não tinha terra, eu não tinha agricultura, eu não tinha minério. Devastada, né? Todas elas, até mesmo em questão de mão de obra também. Exatamente. O papel do Bretton Woods, que é o pós-guerra, principalmente a segunda, tem case que o industrial alemão, que no grande momento, ele chegou na fábrica e tinha um buraco. Sim. Alguém soltou uma bomba ali, ela abriu. Aí sobreviveu um gerente, 3 colaboradores, todos eram pessoas da fábrica. Ele falou o seguinte, eu tenho a empresa, que agora vamos junto, e aí vamos junto, realmente exatamente. A gente fala que ficou todo mundo na mesma linha de produção, né? Exatamente. Que eu acho que é o sonho. Então, foi exatamente esse vamos juntos que fez com que o sistema de produção mudasse, né? O mundo saísse da mesmice. Não que era errado, mas sim, que era custoso para um sistema mais otimizado. Né? E aí o Lean surge no meio desse pós-guerra, com uma única preocupação: como eu posso produzir, competir, me restabelecer, cuidar das minhas pessoas com os recursos que a gente tem. Boa, Joyce, esse é o pensamento, sabe? Então, no início lá, né, ele nem foi chamado de sistema
de produção Lean, né? Produção enxuta, ou Lean Manufacturing, que a gente chama hoje, né? Isso. Lean é produção enxuta. Lean produção enxuta. É otimizar recursos. Exatamente. Enxuta entendido aí que é uma otimização de recursos. Otimização de recursos. Recursos, pessoas, desperdícios, passos, ou seja, você procura fazer... Exatamente. O que aconteceu naquela época? Os japoneses precisavam de referências. Não tinha recurso em abundância, então tinha que otimizar recursos. Exatamente. E precisavam de referências. Então eles foram para os Estados Unidos, foram para a Inglaterra, né, para as grandes universidades, Harvard, Oxford, e foram conversar, estudar com os professores de administração daquela época. Aí tem Deming, já que a bomba nuclear caiu, foi lá, né? Exatamente. Destruiu e ainda tinha feito retardado. E aí voltaram, né, para o Ocidente para tentar entender como que eles estavam produzindo, né, como funcionava o capitalismo naquele momento. E aí os japoneses, principalmente, fizeram a pergunta inversa, né? O que eles fazem e como eu posso fazer diferente, só que melhor? Né? Quais são as fraquezas do sistema de produção americano? Então nós vamos criar o nosso sistema baseado nas oportunidades, né? Que são essas fraquezas. E medir. Exatamente. E medir. E aí um dos pontos que a Toyota observou nessas visitas eram os grandes estoques da Ford. Né? Eles chegavam no pátio, eram muitos carros, né? E ela fez uma única pergunta, né? Por que ter estoque se eu não tenho demanda? Né? Por que essa grande quantidade de recursos se eu não vendo em um ritmo? Então esse pensamento fez com que as indústrias começassem a se reestabelecer num outro patamar. E aí isso ganhou um ar de novidade industrial nos anos 60, 70. Aí vem Motorola se desenvolvendo com os modelos Six Sigma. E aí vem HP com o desafio 100 anos em 10 anos na década de 70. E isso tomou uma proporção... falar assim, né? Foi uma epidemia positiva. Sim. E desmistificou, né, Leandro? Porque as pessoas pensavam que era necessário produzir mais para poder ter mais lucros, mas não necessariamente. Porque se você produz para manter em estoque, você não está tendo um retorno. Então você tem que otimizar os recursos que você tem. Você consumo capital e esse capital fica parado. Justamente. Exatamente. Então, otimizando os recursos que você tem, identificando quais são os desperdícios, você consegue obter muito mais lucro e tornar a sua empresa mais competitiva, que é o que aconteceu naquela época, que até hoje a gente consegue ver esse reflexo positivo do Lean. E ele é conhecido em várias nomenclaturas, né? Lean Manufacturing, produção enxuta, e tudo significa o quê? Otimizar os seus processos, eliminar os desperdícios para você ter maior produtividade. E uma curiosidade... Quem está nos vendo e ouvindo está percebendo que o tal do Brainstorm, que vira Toyota Parpit em Minas, também o Lean Manufacturing, para nós mineiros, vira produção enxuta. Ixi, dá uma enxugadinha aí, menino. Vamos lá. E aí o legal é que, por exemplo, essa palavra Lean ela é nova. Ela é de 90, a palavra Lean. Ela saiu de um livro, né, do James Womack, chamado A Máquina que Mudou o Mundo, e ele precisava de um termo. Gente, frete virou logística, precisa disso para vender. Se a gente não, pelo menos, melhora a palavra. Vender assim, vou vender sistema de produção. Mas a gente fala manufacturing, né? Então a gente vai traduzir. Nós adoramos o inglês. Nossa, a gente adora. Não tem. Eu falo em algumas palestras sobre o que, quando, aí falam, vamos falar inglês, gente, porque em inglês tem mais valor. Quando você começa a falar credibilidade. Ao invés de 4Q1 POC, você fala 5W, 2H, o cara fala, o que é? A gente vai para reunião com o time. A gente pode até cobrar um deltinho. A gente faz reunião com o time e fala assim, time, hoje nós vamos dar um mindset. Nossa, a reunião muda, entendeu? É outro nível. Chamada de local. Então, a gente está brincando aqui, gente, mas é um assunto muito sério. A gente está falando de uma área da nossa engenharia fundamental para todo mundo, porque vamos entender assim, gente. A gente fala em engenharia de produção, se falou em sistemas, mas uma obra de engenharia civil tem todo um fluxo e um canteiro que, se passar pelos princípios e pelos fundamentos do que a gente está falando aqui, e aí, gente, entendido, eu já quero até avançar um pouco nisso. A gente pode falar que nesse sistema começam os princípios da qualidade que geram as ISOs, que no caso da construção civil, o PDQ-PH, que já é pelo sistema, uma ISO, que é o seguinte: uma indústria automobilística é uma produção fixa. Óbvio que tem uma facilidade maior de, numa linha de produção que está ali, ad eterno, você vai implantar princípios que em canteiros de obra, por exemplo, são móveis. Uma empresa de engenharia tem 10 obras, com cada uma no lugar, essa obra acaba mudando.
Isso está claro, mas já tem argumento para isso, acredito. Tem sim. Então, eu queria que vocês assim, também falassem um pouco disso, porque eu vou deixar uma pergunta para frente. Mas eu fiz uma afirmação aqui, vendo vocês falarem, eu posso afirmar, aprendendo com vocês, que o que a gente entende hoje como um bom processo de qualidade, e eu falo para todo mundo que quem tem sistema de qualidade implantado na empresa, e o Lean é uma delas, gerencia melhor a empresa, porque tem empresa à mão sem precisar de auditoria, ou seja, você rastreia o processo. Sim, exatamente. Então a gente pode falar que a qualidade vem desse processo? Sim, com aí certeza. os engenheiros de qualidade vão ficar assim, né? Uhum. Mas a gente tem que falar, né? O sistema de qualidade surgiu por causa do Lean, né? Nos anos 60, com os círculos de controle de qualidade. A gente Né? Então ele vem, né? Ele fez essa abordagem porque ele precisava qualidade zero. Defeito zero. Defeito zero, né? Zero acidente. Zero defeito. Zero defeito. Eu acho que o nosso colega da qualidade, assim, porque eu estive conversando com o próprio presidente do CREA, como o Dr. Marcos Gervásio, que por que eu sou engenheiro civil? Porque antigamente só tinha um tipo de engenheiro, era militar. A partir do momento que ele fazia porto, ele fazia forte, ele era o cara. A gente tem as ferrovias, a engenharia nacional começa com os engenheiros militares. Aí começaram as escolas de engenharia a formar engenheiros que não eram militares, então eles eram engenheiros civis. Sim. Hoje nós temos 480 nomenclaturas para identificar colegas engenheiros. Produção, qualidade, Sim. engenheiro químico, que tem até um outro conselho, engenheiro de alimentos. Mas é bom que todo mundo entenda que nós temos uma formação básica, né, porque é igual para todos. A origem, então que ninguém, a origem da eu como engenharia sempre civil, é a não mesma. vou ficar magoado naquilo que você faz. Se você lá na sua obra civil, se você aplicar esse princípio da produção, nós vamos todos ganhar mais dinheiro. Isso. Sim. Vamos fazer uma obra melhor. Então nós temos que aprender uns com os outros. Nós não precisamos ficar né? E principalmente a questão da qualidade, né? Porque eu, como especialista de qualidade, eu tenho o Lean como uma ferramenta que me auxilia bastante na questão de qualidade. Então, para a gente implantar uma ISO 9001, quando a gente segue os passos do Lean Manufacturing, fica muito mais fácil a gente obter uma certificação. Por quê? Porque o Lean ele já traz essa base, essa estrutura para a gente. Igual você comentou no canteiro de obra, a gente já tem o Lean Construction. Por quê? Porque ele traz essa visão do Lean para a área da engenharia civil, da área da construção. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Lean para todas as áreas da produção. Vamos até aproveitar e ampliar esse conceito, então, né? O que é o Lean? Né? O Lean é uma estrutura lógica desenhada em 5 passos. O primeiro passo é a identificação de valor. Então, a grande pergunta que nós fazemos para o processo, aí, independente de onde eu esteja, quais são as atividades que agregam valor, quais atividades que não agregam, mas são desnecessárias, então eu posso eliminar, reduzindo, e quais não são de agregação de valor e que é desperdício evidente, Sim. que essa realmente eu vou jogar fora. Então, se eu vou, por exemplo, para um canteiro de obras, eu vou aplicar esse primeiro princípio do Lean, identificação de valor. A primeira pergunta é estoques. Eu realmente preciso daquela quantidade toda de recurso já no início da obra? Se a pergunta for não, eu já vou começar a eliminar. Isso é custo, isso é dinheiro em caixa, né? Então, o Lean ele vai começar a trazer pensamentos... Tudo no tempo correto. No momento certo, na hora certa. Então, ele é fácil. Então, esse é o primeiro princípio. E sem contar que valor é o valor para o nosso cliente também, Exatamente. Né? Porque às vezes a gente tem um conceito que aquela atividade agrega ao produto, mas agrega na visão do empresário. Mas e o nosso cliente? O que o cliente quer? Ele realmente está interessado em pagar por aquilo que você está fazendo? Então, se a resposta for não, o meu cliente não paga, então eu não tenho o que fazer. É igual movimentação, a gente brinca assim, né? Quando você chega numa loja e você vai comprar uma bolsa, você pergunta para a vendedora assim, nossa, que legal, quantos transportes ela fez até chegar aqui? O cliente não quer pagar isso, ele quer a bolsa, entendeu? Então o Lean ele vai eliminar esses movimentos, ele vai eliminar as atividades que não agregam valor para potencializar realmente o que importa, que é o produto. E é quando a gente vai para a construção, o que importa é a obra. É o prédio sendo erguido no tempo certo, no momento certo. Para a gente poder traduzir isso, a gente fala que se elimina desperdício, passos errados, né? Eu falo assim, uma obra tem um prazo. Sim. Mas você só faz uma parede uma vez. Se você
planeja bem, se você implanta o Lean, se você usa as ferramentas todas corretas, você faz lá, nós vamos falar um pouquinho da limpeza, os 5 limpas, joga fora, não sei o que, melhora. O cliente, você cobrou para ele fazer a parede da sala uma vez. Uma vez. Então, a gente entende nessa hora que time is money. Não é porque, estou perdendo meu tempo, não. É porque você só vai fazer uma vez. Sim. Se você vai fazer em um ano, é diferente de você fazer em 2. Porque a única coisa que tem de custo a mais é todos os custos indiretos chamados de custo de afundamento e que, portanto, mexem no seu resultado, no seu lucro. Então, quando você entende isso, fica tão mais simples, porque o cliente vai continuar te pagando uma parede só. Então, se você fizer todas as para eliminar, né, estocar mais perto, chegar na hora certa, não deixar a equipe parada uma semana, 15 dias, porque esqueceu de... Ou seja, se você olha fora da caixa, para a caixa e vai separando, aquilo que você cobrou, porque toda margem de lucro, um dos fatores que justifica é o tempo. Então, se você gasta mais tempo, então acho que isso traduz tão claro que isso se aplica a qualquer uma das 480 áreas da engenharia. Exatamente. Eu acho que não tem um exemplo mais fácil de simplificado do que exemplificado. E aí eu vou ter jogado dobradinha com a Joyce aqui. E o grande ponto não é só o modelo mental, mas assim, como que eu preparo as pessoas a terem esse modelo mental? Sim. Então eu tô falando assim, vamos pegar o canteiro de obra, que é o nosso ponto aqui, né? Mas como é que eu tô preparando e qualificando, por exemplo, as pessoas que estão dentro daquele canteiro de obra? O Lean é isso. Eu dei o canteiro de obra, podemos usar outro exemplo. Você estava falando dos 5 passos, podemos caminhar neles e vocês podem usar exemplos mais propícios. Eu falei de obra porque é aquilo que eu falo. A gente está falando em BIM. Então, todo mundo diz o seguinte, no projeto é fácil, o canteiro de obra. Uma das coisas, nós estamos falando de engenharia de produção, fundamentais, e eu acho que é uma área que vocês vão poder ajudar muito, é que a turma da obra vai entender, precisa entender que aquilo que está lá no processo, aquele projeto que vai vir para cá, o projeto feito no sistema BIM, ele é passo para que a gente possa fazer todo um Lean na obra mais fácil. E esse exemplo é muito bom para a gente trabalhar a expectativa do cliente. Por quê? Não é só na engenharia de produção. Todas as áreas, todas as empresas que trabalham com o cliente, ele precisa atender essa expectativa. E esse exemplo, né, de uma construção é um exemplo mais simples para as pessoas conseguirem compreender. Então, quando você compra uma casa, você quer que ela esteja no tempo hábil para você morar ali dentro daquela casa e da forma que você planejou. Então, se você já descumpre, se a equipe que está ali não compreende a necessidade de entrega, em questão de motivação, de cultura de excelência, o projeto não vai sair conforme planejado. Exatamente. E aí, vamos para o segundo passo, né, que a gente chama de segundo princípio, que é mapeamento. Né? E aí a gente pode chamar, dependendo da área, mapa de fluxo de valor, mapa de processo, a gente fala de mapeamento. O que é esse mapeamento? Eu preciso identificar quais são, a gente chama de críticos, né? Quais são os grandes críticos do meu processo produtivo? Né? O que eu não posso falhar? Quais são os meus gargalos? Curva BC de custo. Curva BC de custo, né? Então, o segundo princípio é exatamente esse. Então, eu vou olhar para o meu negócio e vou falar assim, o que meu negócio não pode falhar? Vou pegar um exemplo bem legal, assim, para serviços. Vamos sair da construção. Pizzaria. O que eu não posso falhar numa pizzaria que trabalha com delivery? A entrega. Entrega. Pizza fria. Então, tem 2 momentos aí que aí o Lean vai entrar. Então, se tempo de entrega e temperatura são as 2 variáveis que eu não posso falhar, então o esforço desse negócio é investir em qualidade de entrega e qualidade de forno. Sim. Então, eu posso deixar outras partes do negócio com menos investimento, por exemplo, menos atenção. O cara não vai achar ruim. Ele não vai querer ela. A pizza chegar fria. Entendeu? Acabou, né? Então, assim, então o Lean ele vai falar exatamente. Então, o segundo princípio é o que importa. Sabe? Então, identifiquei o valor, identifiquei o que não agrega, nós vamos eliminar. Tá lá todo mundo eliminando. E aí ele vira para você e fala assim, do seu negócio, o que realmente importa? Sim. O que você não pode falhar? Então o mapa, ele vai me ajudar a entender as oportunidades que eu tenho ali do meu sistema produtivo, e ele vai me dizer, você tem gargalo aqui. Vai mostrar força, fraqueza
que vai te gerar ameaça e oportunidade. Voltamos lá em Porter, tá vendo? Voltamos de novo lá na Voltamos de novo na administração, de gestão, falando de gestão, né, Joyce? Sim, justamente. E não tem como a gente falar de Lean sem a gente falar desse mapeamento de fluxo de valor. Não tem. Porque a gente tem que olhar para o nosso processo. Falou isso tanto na palestra. Eu falei, eu sempre dou ênfase. E soa bonito, né? Mapeamento de fluxo de valor, tem que ser elegante, né? É bonito. Não, né? E realmente fica legal pro cara. Fala, escreve aí, irmão. Vamos anotar. Vamos escrever. Vamos mapear. A gente tem que analisar, a gente tem que analisar quais são as entradas, quais são os processos, quais são as saídas, para a gente poder identificar a oportunidade. Tem oportunidades, não existe uma empresa que já está 100% e não tem mais aonde melhorar. A gente fala de melhoria contínua, de Kaizen. Por quê? Porque a gente sempre consegue identificar aquelas oportunidades que vão gerar mais lucro, mais expectativa do cliente ali para a gente poder atender. Então, não existe Lean sem mapa de fluxo de valor. Exatamente. Não tem como. E aí eu identifiquei, né? Descobri o meu gargalo. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer gestão de fluxo, né? Que a gente chama de fluxo contínuo, né? Esse é o terceiro passo. Né? E no fluxo contínuo, eu preciso fazer com que o sistema, o negócio, ele flua. Ele precisa fluir. E aí, nesse processo do fluxo contínuo, eu preciso entender o seguinte. A gente chama os 3 M's do Lean, né? Murir, mudar, murar. Né? Ou seja, onde eu tenho sobrecarga, onde eu tenho desnivelamento e onde eu tenho desperdício. E a gente brinca muito assim. Se você está sobrecarregado, é porque alguma coisa está desbalanceada. Se alguma coisa está desbalanceada, é porque você tem desperdício. Justamente. Né? Então, a sobrecarga é o efeito mais danoso do negócio. Eu trabalho demais, eu estou aqui o dia todo, meu negócio não anda. Aí o Lean fala assim, então, olha para a sua sobrecarga e pergunta quem está desbalanceado. E aí, no desbalanceamento, você pergunta qual é o desperdício. Né? Existem 8, né, Joyce? 8 desperdícios. E aí um desses 8 é que vai te dar alavancagem. Ou é espera, ou é movimentação. Estoque. Você está produzindo demais, né? Produzindo demais, né? Não tá... Isso tudo é desperdício. Então, no terceiro, o Lean vai te revelar e vai te dar condições de você tirar essa sobrecarga do sistema. E o bacana, né, Leandro, que foi incluído no 8º desperdício a questão de mão de obra. Porque tem muitas pessoas que são capazes de contribuir com o processo e quando essa pessoa não contribui, a gente considera que é um desperdício. Por quê? Porque a gente pode perder mão de obra, a gente pode perder oportunidade de melhoria. Então, não identificar quais são as habilidades daquele colaborador é uma forma de desperdício. E é algo que a gente tem que visar muito hoje em dia, né? Porque todo mundo pode contribuir de alguma forma para o processo. Mas cabe ao gestor identificar e analisar os colaboradores também. Vou fazer uma pausa aqui no assunto, porque a Joyce me deu um insight interessante aqui. Olha o inglês, insight. Insight de novo. Hoje o mercado está reclamando da nova geração. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Aí, mas lá no final, pode falar do insight. O mercado está, os colegas, né, na indústria estão reclamando da nova mão de obra. Que está vindo, que não é participativa, não é engajada. Não sei se já rolou aqui no podcast aqui. Várias coisas. Carinho, né? Eu tenho opinião, eu trabalho hoje num grupo multidisciplinar com sindicatos profissionais e laborais para a gente identificar assim, que mão de obra, o mercado sabe que um bom pedreiro ganha bem pra caramba. Sim. Mas é muito difícil um pai falar incentivar um filho a ser pedreiro. Exatamente. Por quê? Porque às vezes tem aquela cultura, tá arraigado, que o cara vai começar de servente empurrando carrinho, e a gente está procurando falar nas tecnologias o seguinte, vai ser mais ou menos o que já tem nos Estados Unidos, onde a engenharia é uma indústria para valer, a construção civil é uma indústria para valer, por ser para valer, ela é toda de produto limpo, né? É muita estrutura metálica, ou seja, ele é um montador qualificado e ele não vai mexer com areia, cimento, então assim, qualquer profissão hoje bem incrementada, o que eu acho que precisa ser claro e todo mundo reclama falta mão de obra qualificada, uma ponta. Sim, e a qualificação talvez nada do que nós estamos falando. A gente está falando de trabalho braçal. Sim. Aqui. A gente está falando de trabalho, nem está falando de trabalho intelectual, mas o trabalho intelectual com rotinas claras e que você tem que
que entender, né? Tem um case da Colgate que a menina da limpeza que falou, põe um ventilador aqui que você vai secar, porque as caixinhas às vezes saíam leves e ninguém identificava a linha de produção, vou pôr um ventilador que ela derruba mais rápido. Essa é uma história essa muito é boa. Um case real que todo mundo pode contribuir. Exatamente. E toda mão de obra. Mas a outra ponta, que aí é uma coisa que me preocupa, não é ter... eu sou de uma geração que, por exemplo, a gente fazia estágio de graça. Sim. Se a gente arrumasse o estágio, a gente estava nas empresas como estagiário, hoje até o estagiário é um pouco diferente do normal. Então eu penso que há uma cultura, talvez, por quantidade de formação no mercado. Todo mundo já quer ser dono, empreendedor, chefe, líder, e tem etapas. Eu tenho 63 anos de idade, sou aposentado há muito tempo, me aposentei com 43 anos de carteira. Eu comecei muito novo na indústria do meu pai. Mas o que eu fui fazer lá? Eu era o filho do dono? Não, eu era office boy. O que um jovem pode fazer na empresa? Não, eu sou filho do dono, eu vou entrar diretor. Diretor de quê? Diretor financeiro? Não, comecei como todo mundo. Também não estava preparado para torrar café. Então, e hoje a gente às vezes percebe que as pessoas querem, não vou falar em sucesso rápido, mas querem chegar no topo da cadeia e esquecem que tem uma etapa. Então eu percebo uma ansiedade. Vou com certeza. Eu vou comentar uma outra área. Eu vou levar essa conversa com um outro. Mas eu não quero atrapalhar seu insight, não. Hein? Mas que tem a ver. É assim. Depois da pandemia, né, a academia está chamando esse novo momento nosso que a gente está trabalhando de um mundo bunny, né? Vocês já ouviram falar desse termo? Confuso, caótico, cheio de ansiedades. Sim. Só que ele traz uma particularidade humana sobre conhecimento e empoderamento. Né? Essa nova mão de obra que está chegando para nós na indústria é uma mão de obra que quer empoderamento. Né? Às vezes ele não quer ser só o diretor, mas ele quer estar empoderado, ele quer estar forte sobre aquilo que ele está fazendo. Ele quer ter opinião e quer que a opinião e ele quer ser escutado, seja exatamente. Reconhecido. Né? Então, quando o Lean, né, nos anos 2000, incorpora... Cada vez mais as indústrias queridas eles não chegam. Você não pode mandar porque é seu subordinado, você tem que trazer todo mundo para o mesmo nível, extrair das pessoas exatamente o que elas têm de melhor. Então, quando o Lean traz nos anos 2000, o que a Joyce comentou, que é esse desperdício de pessoas, lá nos anos 2000, o Lean já estava falando assim, precisamos parar e escutar as pessoas. Porque um dos pilares do Lean é pessoas, o segundo pilar é ambiente de trabalho e o terceiro pilar é segurança. Então, o primeiro pilar do Lean, o que fez a Toyota ser diferente nos anos 40 e 50, foi que eles pararam e trouxeram as pessoas para serem ouvidas. Né? As fábricas foram desenhadas pelas pessoas. Só que nós do Ocidente nós não temos isso na nossa cultura. Né? A cultura do Ocidente eu mando, tu faz. Né? O Ocidente gosta muito de uma hierarquia, né? A indústria do Ocidente é muito hierarquizada nesse sentido, né? A gente gosta muito do modelo alemão, né? O mais velho manda e o mais novo obedece. Mas o mais não é hierarquia. Né? Os japoneses têm uma hierarquia bem estruturada, né? Nesse sentido de posições, mas eles têm um sistema de comunicação muito mais assertiva, vamos dizer assim. Eles têm uma escutativa melhor. Muito melhor. Então o Lean ele já trouxe isso que a Joyce falou. A cadeia de comando é importante por causa da palavra, não vou falar em disciplina, porque é muito difícil falar nisso hoje. Em subordinação. Mas realmente precisa ter... assim, eu sou de uma geração, gente, que o professor era respeitado porque ele era professor. Sim. Então, eu falo assim, quando a gente fica vendo esse enxovalhamento aí nas nossas lideranças públicas, me entristece, porque eu acho assim, que o cidadão, na hora que ele realmente perde o respeito pelo prefeito, pelo governador, acho que é mais você perdeu referência. Você perdeu tudo. Isso. Referência, né? O inglês tem uma rainha lá, agora um rei, por referência para ele entender que é o seguinte, espera aí, eu vou manter isso aqui para saber que eu tenho bagagem, tenho estrutura e tenho uma... Exatamente. Então, eu acho que referência é o termo mais adequado para hoje. Isso daí faz sentido, né? Se a gente não tem os pontos de liderança, os espelhos, realmente a estrutura não vai funcionar. Mas o Lean, ele vem exatamente falar sobre isso, né? Valorização de pessoas. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nesse mundo bunny, né? Confuso, caótico, ansioso, despertou nas pessoas, né? Despertou em nós, né? O ser humano, algo que já estava latente, só que nós não tínhamos espaços para falar.
que eu preciso que você me escute e eu preciso que você saiba aquilo que eu estou sentindo. E tá tudo bem se no final da nossa conversa eu ganhar um não, sim, mas eu preciso te dizer. Então as indústrias hoje elas estão começando, elas já começaram, né, há uns 5 anos, 6 anos para cá, elas já entenderam isso e agora está bem mais ativo, que para eu trazer e incorporar esses elementos de sistema de produção, eu preciso incorporar os elementos de comunicação. E como que as gerações vão sentar numa mesma mesa e elas vão poder trocar conhecimentos, porque a molecada vem com tecnologia. Vão falar e vão ser ouvidos. Eles estão conectados, isso é fato, né? A minha geração e a da Joyce são os milênios, né, Sim, Joyce? Justamente. Nós somos a ansiedade de fazer, né? Se pôr na nossa mão, nós vamos pegar e vamos fazer. Essa geração nova não vai fazer. Já está na mentoria. A geração nova não vai pegar e fazer. Ele quer entender por quê. Ele quer saber o propósito. São questionadores, né? Eles vão te desafiar no sentido, mas por que dourado? Seu brand é vermelho, entendeu? Então eles vão pensar sobre aquilo. E a geração dos boomers, né? A geração dos X, os boomers já estão na fase do lucro, né? Eles já estão felizes. Mas a geração X, que são os meus pais, você é a geração X, né? É a geração que precisa é a geração do metódico, né? Sempre estive numa mesma empresa, sempre cuidei da mesma área. E aí existe a dificuldade de fazer a mudança e transformação. Que essa molecada, hoje eles entram, por exemplo, na engenharia de produção, eles trabalham 2 anos e falam assim, não gostei, vou para o marketing. Não gostei, vou para o comercial. Não gostei, vou para a logística. Então eles têm uma abertura para adaptação muito forte. Aí o que acontece comigo e com a Joyce, que é a geração milênio? A gente fica assustado. Porque a gente quer fazer, e eles estão mudando de área, eles estão experimentando, né? Então, e aí o Lean vem fazer isso. Peraí, não. Vamos ouvir, vamos entender necessidades e vamos voltar para o primeiro princípio. O que agrega valor nesse negócio? Sim, justamente. O que agrega? O meu negócio é padarias, então peraí. Me agrega comunicação, atendimento ao cliente. Então eu vou ter que fazer com que essa molecada nova que está entrando interaja mais com os meus clientes. Eu estou numa indústria, né? Eu sou de indústria. E aí o que eu preciso dessa molecada agora? Que elas venham para mim e me trazem inovação. Eu preciso de inovação tecnológica, porque eu sou uma geração milênio, eu tenho inovação tecnológica, mas a minha, em comparação à nova geração, já está defasada. E é engraçado que eles me chamam de tio lá, viu, Joyce? Agora eu virei tio já. Eu já me autodeclarei que eu sou tio, sabe? E aí, eles vão trazer uma tecnologia... Assim que acabar a gravação, eu vou te ajudar a dar a resposta para ele. Vou fazer a mentoria que eu falei. E aí, eles trazem isso. E eu, como excelência operacional, o que eu faço? Eu faço as rodadas de empoderamento deles. Eu deixo eles na indústria. A gente tem alguns centros assim, de inovação... que a gente deixa eles sentados ali para criar. Eles têm essa necessidade, sabe? Sim. Nós aparentemente paramos dos valores, falando de treino, nós estamos falando de elemento fundamental do Lean, que é a mão de obra, que são as pessoas. Isso. Ou seja, a ferramenta funciona se as pessoas funcionarem. Exatamente. Né? Exatamente. Não só colocando obstáculo, mas efetivamente, se ela é também parte do processo, né, porque você não compra uma ferramenta dessa para não falar nela. Do mesmo jeito, você não pode ter uma pessoa lá que ela não... porque a gente fala o seguinte, ela tem a formação, mas o conhecimento de cada um de nós ele é amplo, não se limita à nossa formação. Sim. Então o Lean propicia, e agora como ferramenta mesmo, já era sempre foi assim, só que, pelo que a Joyce fala, dos anos 2000 para cá, pelo que ela falou, você concordou, dos anos 2000 para cá, a mão de obra está ali como um dos pontos de sucesso, porque pode ser ela mal utilizada é desperdício puro. Não é desperdício e mais, não é desperdício, ficar claro aqui, gente, né? O salário, eu pago um salário que não dá retorno para a empresa. Não. Isso também, mas não é este o ponto. O ponto é, essa pessoa está ali, ela pode agregar valor e por não ouvi-la, por não criar uma rodada onde cada um coloque o que está
à disposição, que ela pode mais. Sim. A gente se limita pela competência do currículo, né, pelo que está ali na formação, e as pessoas são assim. Na minha geração, você falou que é X, o currículo era feito por uma pessoa especializada, alguém que sabia como fazer. Então, no meu caso, tinha uma bibliotecária da faculdade, a gente gostava muito dela, ela que ajudava. Aí, a gente voltava desde o primeiro cursinho que fez, então você já começa no superior, porque pressupõe que se você tem um curso superior, você não precisa falar o que você fez para trás. Geração que, e nem é ali que você vai falar. Mas, por exemplo, ela colocava duas características, eu falava assim, quais são as suas qualidades, habilidades, ela falava assim, você jogou para a escola o tempo inteiro, então você é uma pessoa de grupo, ela quer dizer isso, você sabe lidar, aí você já tocou um instrumento musical. Para quê? Meu primeiro emprego numa empresa foi isso. Com um ano e pouquinho, o proprietário me chama e fala, eu não vou te demitir porque eu não tenho motivos para te demitir, você não tem nada errado. Mas aqui na empresa tem um campeonato que eu patrocino, na minha chácara, as bolas, os uniformes, só que cada departamento da empresa tem um time e eu, como dono, tenho o meu. Você foi quase jogador profissional. Estava lá que você alguém... Então é o seguinte, você já perdeu um campeonato. No segundo, se você não jogar pro meu time, você está fora. Que dia que você vai pensar que você vai? Sim. E mais engraçado, eu disputei, só descobri depois, eu tive o lugar com um colega formado na UFMG, que era medalha de ouro da UFMG. Olha só. Aonde era a obra? Essa empresa era uma empresa de projeto, era a maior empresa de projeto de Minas na época, estou falando de 40 e tantos anos, e ela estava começando a entrar no ramo de construção. E a gente ganhou uma obra para fazer em São João del Rei. Eu não estou sabendo nada disso. Fui lá, fui selecionado. Com 6 meses, o meu hierárquico superior, meu engenheiro coordenador, me chamou e falou assim, você entendeu por que você está lá e não o meu sobrinho? Eu falei, como seu sobrinho? Você disputou com medalha, que inclusive meu parente. Ele só falava gíria. Você conversa. A obra em São João del Rei, Tancredo está funcionando, por exemplo. Olha que história antiga. Convivi com a família Tancredo, acompanhei aquela história toda, acompanhei velório. Era o primeiro, eu fui fazer o primeiro, minha primeira obra foi no Conservatório Estadual de Música de São João del Rei, o primeiro do Brasil. O Brasil teve um momento parlamentarista, o Tancredo, então parlamentar, primeiro-ministro, naquele época, ele ganhou Juscelino Kubitschek, um primeiro conservatório de música do Brasil em São João. Xodó da cidade. E eu, menino, meu encarregado, tinha filho mais velho, meu chefe administrativo tinha engenheiro mais velho, filho, e essa barba, ela tem uma razão de ser. Ele falou comigo, São João del Rei é uma cidade de pessoas mais velhas, é uma cidade histórica. Como é que você, naquela época você ia tirar o alvará, você ia no INSS, meu sobrinho só fala gíria, o povo não vai conversar com ele. Então, a segunda maior vantagem, porque o restante nós vamos formar aqui. Então, essa coisa de formar o profissional dentro da empresa sempre foi e sempre será. Sempre. A gente sai com uma base e alguém vai te... E aí o Lean diz, faz o seguinte, isso é fundamental. O que eles fizeram de forma empírica, olhando para o meu currículo e do outro, hoje na empresa, ou seja, eu tinha duas qualidades, além da formação em engenharia que a pessoa tinha, que naquele momento era importante. Então também que sirva de alerta aos nossos colegas profissionais que estão nos ouvindo, que a gente está no mercado 24 horas e às vezes não adianta me apresentar como engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, engenheiro ambiental, porque as pessoas vão olhar, porque às vezes o cara é engenheiro ambiental, fuma, direito dele, mas joga bituca ali no chão, o cara já vai falar, peraí, é uma brincadeira, mas é para dizer que é usar o que nós temos a favor da produção, independente de qual canteiro que é, na indústria manufatureira, na canteiro de obra, no hospital, que é a mesma logística, por exemplo. E assim, hoje na indústria isso é muito forte. Então, assim, a gente não contrata mais vamos falar assim, pela formação, a gente contrata pelos valores. Né? Então, as entrevistas de emprego hoje, a gente está muito mais antenado, eu quando vou fazer entrevista, pelos valores. Eu quero saber a atitude, eu quero saber de onde ele veio, eu quero saber o que ele preza, quais são os princípios humanos que ele tem, porque a formação eu dou. Né? Então, hoje eu estou assim, sabe, Joyce, eu não... me preocupo tanto, porque na hora que entrar para o meu time ou para outra área, eu sei que eu vou lá e vou qualificar. Pode demorar até um pouco mais, às vezes vai ser mais lento, tá? Vai levar 1 mês, 2 meses de formação, mas eu me garanto que ele vai entregar o que eu preciso. É um investimento barato, o retorno que vai dar no médio e longo prazo. Exatamente. E outra coisa que nós perdemos no Brasil,
condição de entender o que é curto, médio e longo prazo em qualquer atividade na engenharia, isso é fundamental. E o porquê os valores, né? O valor é o que vai formar a cultura da empresa. E o Lean, para ele ter um case de sucesso, a cultura da empresa tem que estar alinhada com os objetivos. Então, quando a pessoa compreende qual que é o objetivo da empresa, o que é importante, o que precisa ser feito, a gente consegue concluir todos os nossos projetos e ter a eficiência da certificação de qualidade, da qualquer ISO, né? E inclusive do Lean também. Maravilha. Eu queria concluir com vocês, vocês começaram os valores, porque isso aqui vai gerar outras perguntas e parece que não. Nós estamos quase a 45 minutos já conversando. Nossa, passou rápido. Tanto que está voando. Né? Ó, então nós falamos de valor, falamos de mapa, depois falamos de fluxo, certo? Aí o quarto princípio, Lean, é balanceamento. Né? O que é o balanceamento? É entender o ritmo na visão do cliente. Vou fazer agora de novo o canteiro de obra. Vou voltar para lá, viu, Joyce? Que é assim, qual que é o combinado com o cliente? O combinado é entregar a obra em 12 meses. Aí a questão que o Lean vai falar assim, então qual é o ritmo? Sabe, a gente chama isso de TACT. E TACT é uma palavra alemã, né? Não é inglês. Então a galera às vezes mistura, mas o TACT veio do alemão. Né? O conceito TACT é quanto eu tenho que produzir para atender o cliente. O ritmo hora a hora na entrega para o cliente. E aí o Lean vai balancear o sistema produtivo, a obra, a padaria, o hospital, exatamente no ritmo de atendimento daquela necessidade. Então eu vou montar os projetos olhando para esse ritmo. E esse ritmo é que vai me dizer se eu estou avançando ou diminuindo. Isso muda o mindset. Porque em vez de eu produzir para estoque, eu vou passar a produzir para demanda. Né? Então esse é o grande ponto. Sim. E a gente também pode usar como exemplo, saindo do canteiro de obras, os hospitais. Porque as pessoas entram para o hospital para ter um atendimento, na maioria das vezes, de urgência e emergência. Sim. E quanto tempo que ela vai ter que ficar ali no hospital para ser atendida? Exatamente. Então, mais um motivo da gente ver que a gente consegue ter eficiência em todos os tipos de serviço, então, principalmente dá pra acabar com a fila, né? nesses essenciais. Saúde pública no Brasil. Sim. Não é privilégio nem de A nem de B, é uma grande... Tem uma boa prática na cidade de Uberaba, no Hospital de Clínicas, que foi implementado o Lean, né? Está em processo de implementação nesse ano de 2024, e eles fizeram uma boa prática com Kamishibai, a palavra japonesa, né? Kamishibai, que é uma confirmação de processo para dar alta para pacientes. Né? Então, reduziu-se muito o tempo de liberação dos pacientes que estão ali internados com a ferramenta de fechamento do prontuário dele, né, do processo dele de liberação. O que isso retorna para o hospital? Quanto mais rápido o paciente sai, então mais eu tenho de liberação de espaço para outro paciente. Então eu reduzo o custo de energia, custo de mão de obra do enfermeiro, do médico, menos uma refeição porque ele vai sair no tempo correto, então eu não demoro. Né? Então uma pessoa que deveria ter saído há 24 horas está ali esperando que não tem processos. E aí Lean vem exatamente nessa questão de balanceamento te dizer, o cliente tem que sair no horário X, então eu vou criar mecanismos para a liberação que ele aconteça naquele momento. Então, e hospitais, quando a gente olha, não é novo. A gente fala, por exemplo, se eu pegar Albert Einstein e Sírio-Libanês, estão com metodologia no início dos anos 2000. Então, assim, a engenharia de produção já está nos hospitais desde os anos 90, e muito forte. Então, Sírio-Libanês, o Albert Einstein, eles são o que eles são, porque ali foi investido tempo, foi investido espaço para que a engenharia pudesse avançar. Processo é fundamental. Processo é fundamental. Quando a gente fala de gestão, e o tema é eficiência de gestão, excelência de gestão, estou falando de processo. Como é que você troca um colaborador se você não tem processo? Cada um dá seu toque pessoal. Então, esse amadorismo, essa coisa, infelizmente, não cabe mais em nenhuma das atividades. E, obviamente, quem usa todo esse arcabouço de ferramenta que está a favor, que existe a favor do negócio, dele, da atividade empresarial dele, da atividade de engenharia dele, ele vai ganhar, ele vai sobreviver, uns vão e outros não. São coisas naturais. Então a gente precisa desmistificar essa situação que eu tenho uma boa ideia, né?
Uma boa ideia é 1% do processo, 99% é transpirar. Transpirar é fazer direitinho, contratar profissional qualificado, ter equipe boa, formar equipe boa. Isso mesmo. Né, padronizar entender, os processos. usar a técnica da engenharia em toda a sua gama, porque a engenharia é muito ampla. Muito ampla. Né, tem várias formações, usar tudo a favor da... Qual que é o quinto valor? O quinto é buscar aperfeiçoamento contínuo. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Né? O quinto é uma palavra japonesa que é Kaizen, que é mudar para melhor. E aí eu vou abrir os projetos. Né? E é onde eu vou exatamente fazer a grande mudança, que é fazer. O que é bom hoje, amanhã pode estar muito melhor, ou pode até não ser tão bom. Com certeza. Né? Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. Né? Essa é a grande... filosofia, né, Joyce? Que a gente fala. Ó, a gente foi passando aqui nessa conversa, parece que a gente foi brincando, cada um de nós, eu fui mediando, contribuindo, trazendo, porque a gente fala, a nossa cidade, Uberaba, ela tinha só engenharia civil até outro dia. Então, quando você pega 5 mil profissionais da nossa base aqui, com certeza vão estar nos assistindo, vendo e ouvindo, tem muito de civil. Então a gente traz, mas nós temos engenharia de produção, engenharia elétrica, o nosso presidente do Instituto. Então, em todos os lugares, a gente fala com eles dos projetos, é uma situação. A gente acabou falando de princípio, falou de valor, a gente traduziu da onde veio, para onde nós queremos chegar, historiou, mostramos a importância da engenharia de produção, mas acabamos usando as grandes empresas. Né? Eu lembro que às vezes eu ia conversar com algumas pessoas de marca e falava, o exemplo da Coca-Cola não vale. A Coca-Cola é uma marca de governo que tem 7% do seu orçamento no mundo para publicidade, para propaganda. Aí o cara falava, e na minha empresa aqui, o que você tem? Então a pergunta é, o Lean é uma ferramenta só para grandes corporações, empresas de grande porte, ou nós podemos, o Lean, eu tenho uma visão clara, para mim, mas para quem está nos... O Lean é pequeno, médio, grande. Obviamente foi desenvolvido pelo grande, usado por causa, mas ele tem como se adaptar todas as proporções para o médio e para o pequeno, ou não? É uma ferramenta realmente só para... É da Toyota para lá, ou já é da Toyota para cá? O Lean ele pode ser aplicado em diversos segmentos, portes, pequena, micro, grande, os MEIs podem aplicar também em casa, porque a gente fala de processo. Tudo que tem processo tem oportunidade de melhoria. Então, se a pessoa presta serviço ou tem a empresa ali do meio produtivo, ela tem a oportunidade de melhorar seus processos. E ela tem essa oportunidade de otimizar todos os seus recursos. Então, quando a gente fala que a gente quer atender o nosso cliente, vem aquela visão de valor. O que é valor para o nosso cliente? A todo momento a gente está vendendo serviços, vendendo produtos, então a gente tem essa oportunidade. Eu já tive a oportunidade de prestar consultorias em empresas de pequeno e micro porte e a gente encontra muitas oportunidades. E a gente consegue personalizar. Tem algumas ferramentas que a gente identifica, né, quais que podem ser aplicadas, então a gente vê que a oportunidade está para todos. Uma empresa de grande porte, às vezes ela vai ter uma equipe maior para fazer, tem um time de excelência. E empresas de micro e pequeno porte, talvez seja apenas o dono e mais um sócio e mais algumas outras pessoas. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão ali como responsáveis, elas vão ser a pessoa da melhoria contínua, não vai ter um time, mas ela consegue sim melhorar os seus processos. Isso mesmo. E Uberaba tem muitas empresas de pequeno e micro porte. Até porque dinheiro, gente, o pequeno, médio e grande, ele tem o mesmo impacto. Uma empresa que faz um projeto grande, custa X milhões para você ter um SAP na gestão. Não, mas tem ferramentas de gestão para o pequeno, né? O importante é que tem ferramenta de gestão. Isso. Não dá para ficar na cabeça do entrada e saída, acho que eu vim de bem, ou seja, tudo é processo. Então cabe no pequeno, no micro, no grande. Mas uma pequena reforma feita numa casa, seguindo na linha do canteiro. Para cada pessoa que está fazendo a reforma, aquilo é o mundo, é a vida dela. Com certeza. Então, se você não tiver metodologia ali, processos, né? E eu acho que a gente fala do sistema ISO, vocês falaram em casa, eu vivo isso. Minha esposa, ela implanta qualidade, ela é auditora de qualidade, ela mexe com o processo. Então, eu vivo isso dioturnamente. Minha casa é uma sequência. E quando a gente fala, então, que cabe para todos, né?
talvez o que isso vai impactar, eu gosto muito da palavra cultura, olhando o seguinte, nós enquanto povo, né, nossa cultura, a gente não é japonês, assim, Não. eu quero dizer que nem é alemão, né, no sentido que a gente viu uma Copa do Mundo, isso é um exemplo claro, acabou o jogo, os japoneses que estavam torcendo para o Japão, eles limparam o lugar que eles usaram, isso é cultural. Isso é cultural. Né? Então, obviamente, quando você fala em processo, quando você começa a dar responsabilidades e atividades, você também, em processo, precisa de gestor. Alguém tem que, né, tem Tá se tornar frente, responsável por ele. De novo, lá entra o fator humano, Isso. sempre importante. Então, tem a cultura do povo e tem o que a gente chama de cultura organizacional. Né? A empresa, o canteiro de obra, o hospital, aonde nós, engenheiros, trabalhamos nas diversas áreas que a engenharia nos permite, que são todas, que a gente vai do... Não tem nada que não é engenharia. Né? Eu queria fazer esse paralelo da cultura, se ela pode ajudar ou não, a nossa cultura enquanto povo, nosso jeito de ser, e também se a raiz da empresa, a cultura organizacional, a maneira como aquela empresa nasceu ou vai nascer, porque toda empresa nasce familiar, ninguém nasceu gigante, a Toyota não nasce. E aí talvez já fica a dica, né? Se você vai fazendo processo, vai implementando ferramenta, a sua chance de crescer e não de inchar, de crescer, de desenvolver é maior. Isso, Tem e esse ela, impacto? com certeza, e ela vai nascer estruturada, né? Eu sou um grande exemplo, porque eu estruturei a minha empresa e trouxe todos esses conceitos para ela. Que legal. A empresa da minha irmã também, então a gente trouxe esse conceito, essa visão Lean, já desde o início. Por quê? Porque a gente consegue crescer de forma estruturada, né? Então, quando a gente atingir um patamar, vai ser muito mais fácil para a gente gerenciar, para a gente treinar os colaboradores e também multiplicar essa questão da cultura. Você não fala, os seus clientes, porque nós estamos diante de profissionais que aplicam, trabalhando numa empresa, a Joyce é consultora, então você pode ser contratado. Ela está dizendo o seguinte: eu falo e faço. Justamente. Né? Não faço o que eu isso. falo, faço o que eu falo, não faço o que eu falo. Não, Exatamente. você fala e faz. Justamente. Então dá para começar todas as atividades, já que vai dentro de casa. Sim. A cultura organizacional, é importante você ter comentado sobre isso. O que acontece no Brasil, né? Diferente de indústrias, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos mesmo, que é um mercado mais próximo, a gente está falando de Ocidente, que é igual, né? No Brasil, a cultura organizacional ela tem que ser mais forte do que fora, né, do que a gente vê nos outros países, porque a nossa cultura como povo é baixa. Né? A gente tem que fazer um esforço muito maior dentro das indústrias para poder reeducar. Então a gente reeduca onde coloca o lixo. A gente reeduca que não pode pôr o pé na mesa. A gente reeduca que o uniforme tem que vir passado, que tem um armário, e que tem um local para guardar a bota, que tem um lugar para lavar a bota. Então a gente acaba, no Brasil, a gente se esforça muito, a gente se desgasta muito com o nosso próprio povo. Né? Para chegar no básico, mínimo, para chegar no mínimo para sermos competitivos. Porque senão as indústrias viram uma bagunça. Né? Viram uma bagunça. E o ser humano, ele tende a ir para o lado mais confortável. Como nós somos um povo eu falar desorganizado, mas um povo com baixa cultura, vamos falar assim, né? De disciplina, quando esse povo chega na indústria, ela vai ser uma fotografia da rua. É uma fotografia da casa. A pessoa não muda, né? Não muda. Ela não é organizada na empresa, só Por isso que a cultura organizacional é importante, que ela vai manter ali uma identidade, um padrão, para que eu possa ter os resultados que eu, como negócio, quero. Dentro do Lean, a gente já trouxe boas práticas de fabricação, esses exemplos. De fabricação. Então, a gente consegue aplicar vários conceitos dentro do Lean. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada nesse tema. Então o Lean ele acaba sendo uma ferramenta de educação, sabe? De formação básica para as diferentes pessoas, né? E o melhor jeito de uma empresa, para quem está nos ouvindo, os nossos colegas, as empresas, porque também o sistema CREA tem, eu falei da quantidade de profissionais registrados, mas nós temos mais de 100 mil também, empresas, né? Ou seja, é um sistema imenso. A gente está falando, no mínimo, para o Estado inteiro, mas para o Brasil, por causa dessa situação que tem hoje. Então, a melhor forma da gente implantar o Lean numa empresa, independente do porte,
entender, chamar um profissional da área que trabalha com a ferramenta. É importante. Porque o primeiro passo, né, que é o valor, seria o que a gente chama de diagnóstico. É sentar com a direção da empresa, o proprietário da empresa, o gestor da empresa, o gerente. Depende de como é feito o organograma de uma empresa. O mesmo não tendo uma empresa familiar que tem um processo. Ou seja, dá para aplicar, né, porque a gente vê coisa muito misturada, muito suja. Então, quando a gente fala dos passos, não precisa nem chegarmos do Lean ainda, o próprio descarte, Exatamente. Eu falo que se cada um fizer pelo menos os básicos de cada uma das etapas, descarte, a gente já deu um passo grande nessa organização. Eu estou certo em afirmar isso. Com certeza. Geralmente, quando o trabalho de Lean entra nas empresas, a gente faz a grande limpeza, né, Joyce? Sim, a grande limpeza, ela é o que a gente chama de housekeeping, né, o inglês, de novo. Essa grande limpeza, ela vai exatamente dar um choque cultural nas pessoas, sabe? E é limpeza detalhada. Então a gente vai lavar a parede, vai lavar o teto, você vai tirar o lixo daquela empresa. Vai tirar o mofo, vai tirar, começar de novo. E é engraçado que quando a gente faz isso na pequena empresa, por exemplo, na padaria ali do bairro, até na indústria, saem caçambas de lixo, sabe? E até o proprietário ele fala assim, mas nem eu sabia que eu tinha tanto lixo dentro do meu negócio. Né, que é o tal do quartinho, né? Todo mundo tem aquele quartinho da bagunça que você joga lá, né? Então as empresas têm esses quartinhos e as pessoas têm isso nas máquinas, nos seus armários. E isso traz uma energia negativa, né? Vamos falar assim, né? Faz com que o negócio ele não se entenda, né? Porque as ideias, os pensamentos não conseguem fluir na bagunça. Isso aí. Pessoal, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu diria, vamos dizer, essa coisa cultural nossa é uma barreira para o Lean. É uma barreira. Sim. Mas existem outras barreiras, ou não? Existem. Mas hoje, aqui, quem está nos vendo vai perceber e nos ouvindo que o custo não é barreira. Não adianta, gente, não adianta. Não precisa nem de linha de financiamento, não é nada disso. Até aqui nós não falamos nada de dinheiro. Nada. Mas já deixamos subentendido que quem faz vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Como ninguém gosta de perder dinheiro, rasgar dinheiro, faz. Então chama lá, não vamos entrar em valor, quanto custa, por hora, nada disso. Como são processos mapeados e é customizado, os princípios são os mesmos, mas a forma vai de um lado para o outro. Exatamente. Eu considero duas barreiras. A primeira barreira é a falta do conhecimento do que é o Lean, como que ele pode te ajudar. E a questão é resistência cultural. Então, igual você comentou, quais são os passos? O primeiro passo realmente é você ter esse conhecimento. A gente está aqui compartilhando com todo o Brasil sobre o Lean, e aí fica até a minha palavra final, que a partir do momento que você conhece, que tem uma ferramenta que pode te ajudar, o segundo passo é procurar um profissional, começar a buscar sobre esse conceito, esse conteúdo, e a partir daí a gente começa a quebrar as outras barreiras. Entendi. E a gente caminha para esse final, né? Isso. Eu acho que a Joyce fechou com chave de ouro mesmo. O grande obstáculo é como eu cuido de gente, né? Como eu cuido de pessoas. Se eu sou uma empresa, eu sou um empresário, e eu não quero cuidar de pessoas, então não venha com o Lean. Isso. Então não procura, porque você vai sofrer muito. Porque o Lean ele vai desenvolver nas pessoas um conhecimento diferente, um pensamento diferente, e ele vai dar às pessoas poder, né? E não é um poder de discussão e de crítica, mas um poder de fazer diferente, de fazer as coisas acontecer. Gente no centro de tudo. Pessoal, nós estamos finalizando mesmo, é só para finalizar, eu sempre faço uma pergunta, alguma coisa eu não perguntei, alguma coisa que vocês queriam falar, ou nós realmente secamos bem o tempo. Quem nos assistir, quem vê as nossas pílulas vai conseguir captar. Eu acho que nós passamos por todos os pontos, ou ficou alguma coisa que ainda poderia ser colocada de forma rápida para a gente realmente encerrar? Acho que a gente depois pode fazer um podcast histórias. Eu gosto de contar histórias. Foi muito bom, viu? Eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter compartilhado. Feito Valeu por tirar o seu tempo, a gente gastar tanto de trazer aqui. Te agradeço, Leandro. Foi incrível. Eu agradeço também pela oportunidade e eu acredito que é isso, né? Disseminar a cultura, o conhecimento. Então, o que a gente não conseguiu falar nesse tempo, porque o Lean ele é muito conceitos, ele é abrangente, a pessoa vai ter... Aqui não estava fazendo nem palestra, nem fazendo consultoria. A gente estava abrindo o tema, mostrando que ele é tranquilo para as pessoas verem. Deixamos eu acho que vai ficar gostoso para quem viu e as pessoas vão ter.
quem ainda não conhece e pratica, eu acho que vai querer, no mínimo, conhecer pesquisar. Eu acho que essa mensagem foi passada, não foi? Com certeza. Então, em nome do Instituto de Engenharia e Arquitetura Triângulo Mineiro, que está à frente desse projeto, junto com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, eu queria agradecer aos dois. Foi difícil trazer o Leandro aqui. A Joyce foi um pouco mais, porque a gente já tinha participado com ela em palestra. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Um abraço. Obrigado, Joyce. Até. Tchau, tchau.